Imagine a cena. Em um palco cercado pelas mentes mais brilhantes da tecnologia e da ciência, sobre um pregador de 80 anos. Parece um peixe fora d'água, certo? Talvez até um anticlímax, como um homem uma vez me disse num elevador. Mas hoje eu te convido a explorar uma ideia fascinante. Mesmo com toda a nossa capacidade de criar o futuro, de desvendar os segredos do universo, existem alguns dilemas humanos antigos e profundos que a tecnologia por si só parece não conseguir resolver. Estamos vivendo uma revolução tecnológica incrível, não há dúvida. As inteligências artificiais transformaram nosso mundo de uma forma que ainda estamos tentando compreendê-las. Mas essa não é a primeira vez que a humanidade passa por uma transformação assim. Pense no rei Davi, há milênios. Em uma única geração, ele introduziu a Idade do Ferro em Israel. De repente, ferramentas de pedra foram substituídas por arados e armas de ferro. Israel se tornou uma potência, uma nação transformada pela tecnologia. Mas sabe o que Davi descobriu? Que mesmo com todo aquele avanço, com todo aquele poder, existiam problemas que o ferro não podia consertar. Problemas que, se olharmos bem, ainda estão conosco hoje, batendo à nossa porta. São 3 dilemas gigantes que continuam a nos assombrar. O primeiro dilema é o mal humano. De onde ele vem? Como o resolvemos? Por um lado, nossa genialidade nos leva a explorar o fundo do mar, a vislumbrar galáxias a bilhões de anos-luz. Mas, por outro lado, algo está fundamentalmente errado. Porque em todas as gerações, em todos os cantos do mundo, ainda temos guerras? Por que não conseguimos nos dar bem nem mesmo dentro de nossas próprias famílias? Vivemos presos em hábitos autodestrutivos que não conseguimos quebrar. O racismo, a injustiça, a violência, eles continuam a manchar nosso mundo. Eu adoraria ver os gênios da tecnologia se debruçando sobre isso. Como podemos mudar o coração humano para que ele não queira mais lutar? Para que nossos jornais não estejam repletos de histórias de fraude, corrupção e ódio? A Bíblia nos diz que o problema está dentro de nós, em nossos corações. O filósofo Bertrand Russell, que não era um homem religioso, disse: "É nos corações dos homens que o mal reside, e é de seus corações que ele deve ser arrancado." E Albert Einstein, com sua sabedoria imensa, afirmou que é mais fácil desnaturar o plutônio do que desnaturar o espírito maligno do homem. Vemos isso o tempo todo. Pessoas pegam avanços incríveis, como a internet, e os corrompem. Criam vírus de computador que destroem sistemas. Usam tecnologia simples para construir bombas devastadoras. O problema não é a tecnologia, é a pessoa que a utiliza. O segundo grande dilema é o sofrimento humano. Sim, a ciência fez milagres para aliviar certos tipos de sofrimento. Sou imensamente grato pelos avanços médicos que me mantiveram vivo até os 80 anos. Mas mesmo na sociedade mais rica e avançada do mundo, ainda temos pobreza, famílias se despedaçando, amigos nos traindo, pressões psicológicas que nos esmagam. Eu nunca conheci uma única pessoa no mundo que não tivesse um problema, uma dor, uma preocupação. Por que sofremos? É uma pergunta antiga e que permanece sem uma resposta fácil. E o terceiro e último dilema, talvez o mais temido de todos, é a morte. A morte se tornou o assunto proibido da nossa geração. A maioria de nós vive como se nunca fosse morrer. A tecnologia, de certa forma, projeta uma ilusão de controle sobre nossa mortalidade. Vemos estrelas de cinema do passado em nossas telas, tão lindas e vibrantes como eram em vida, e esquecemos que elas já se foram. Mas a morte é inevitável. É a única coisa que todos nós, sem exceção, temos em comum. É difícil para um jovem entender isso. É difícil para nós aceitarmos a brevidade da vida, como ela passa rápido. Então,
Diante desses três gigantes, o mal, o sofrimento e a morte, onde encontramos respostas? O rei Davi, em meio à sua própria dor e falhas, incluindo assassinato e adultério, encontrou um caminho. Ele buscou a Deus e pediu: restaura minha alma. Porque a Bíblia ensina que somos mais do que um corpo e uma mente. Nós temos uma alma. E é essa alma, essa parte de nós que anseia por significado, por propósito, que a tecnologia não consegue preencher. É a parte de nós que, no fundo, anseia por Deus. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Essas são as perguntas que ouço de jovens nas maiores universidades do mundo, de Harvard a Oxford. São as perguntas que uma vez a senhora Gorbachev, que se declarava ateia, discutiu comigo, admitindo: eu sei que existe algo lá em cima maior do que nós. E aqui encontramos homens da ciência que chegaram a uma conclusão semelhante. Wernher von Braun, o pai do programa espacial americano, disse que a grandeza do cosmos serve apenas para confirmar minha crença em um Criador. E Blaise Pascal, um dos maiores gênios da matemática e da física, criador da primeira calculadora e pioneiro da computação, mergulhou fundo nesses dilemas. Ele via a humanidade como uma mistura de genialidade e auto-engano e concluiu que apenas a fé poderia preencher esse vazio. Foi ele quem disse a famosa frase: o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Pascal nos deixou um desafio conhecido como a aposta de Pascal. Essencialmente, ele disse: se você aposta em Deus e se abre ao seu amor, você não perde nada, mesmo que esteja errado. Mas se você aposta que não há Deus e está errado, você pode perder tudo. Eu mesmo, aos 17 anos, um garoto de fazenda na Carolina do Norte, tive que encarar essa decisão. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a personificação de toda a verdade. Pensei comigo mesmo: ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco, ou ele era exatamente quem afirmava ser. Eu não podia prová-lo em um laboratório, mas pela fé eu disse: eu acredito. E naquele momento, minha vida mudou. Hoje, aos 80 anos, com a saúde frágil, sei que meu tempo é breve, mas estou pronto. A resposta de Davi para os três grandes dilemas da vida, o mal, o sofrimento e a morte, foi encontrar refúgio em Deus. E essa resposta pode ser a sua também, se você se permitir buscar esse Deus vivo e convidá-lo para preencher sua vida e lhe dar esperança para o futuro. Obrigado, e que Deus abençoe a todos vocês.